Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa primeira live da Comissão Filosofia do Direito e Literatura da OAB Capital, aqui no Rio de Janeiro. Hoje nós temos a presença do professor Jucemar, vou fazer o convite a ele aqui para iniciarmos esse bate-papo sobre a importância do estudo da filosofia do direito na vida prática do advogado. Deixa eu convidá-lo aqui. Já enviei o convite. Temos só alguns minutos para completar 19 horas para iniciarmos aqui a nossa live. Para quem ainda não segue o Instagram da comissão, Filosofia do Direito e Literatura, sintam-se à vontade para nos seguir e acompanhar a nossa programação. Deixa eu ver se deu um probleminha aqui. O que houve aqui? O professor não pode participar. Deixa eu reencaminhar aqui. Oi, professor. Conseguiu ingressar? O nosso coordenador, doutor Marcos Carpetari, deixa eu aceitar. Boa noite, professor. Consegue ingressar na live? Agora sim. Maravilha. Tudo bem, professor? Tudo bem, doutora Elaine? Como vai? Tudo ótimo. Já estamos agora dando início, né, nessa nossa live. Combinamos aí já com certo tempo, né? Finalmente chegou o dia. Maravilha. Tem a nossa secretária aqui geral da comissão, doutora Lívia, que ingressou, o nosso coordenador, doutor Marco Carnevale. É um prazer tê-los aqui conosco. Que legal. Comissão, nós somos um grupo bastante forte e que estamos comungando o mesmo propósito. Que bom. Uma grande honra para mim também poder estar participando aqui, conhecendo também, né, os membros aí da comissão, que, aliás, é uma comissão extremamente interessante. Foi assim que começou a nossa conversa, né, doutora Elaine? Que não me parece que é muito comum, né, nas subseções, nos estados. Acho que, salvo engano, na capital de São Paulo, eu já tinha visto alguma coisa relacionada, mas com certeza a doutora deve ter outros contatos, né, experiências também com essas comissões, né? Sim, a nossa recém-criada foi executada praticamente no começo do ano. Desenhamos o projeto, submeti à OAB, e a OAB abraçou e viu a relevância do projeto e iniciamos o trabalho. Contamos com 2 consultores de muito peso para a gente, justamente para reforçar a importância do estudo da filosofia do direito na prática do advogado. E desconstruir essa ideia de que a filosofia é algo
somente teórico, ou então que a gente sabe que desde o ensino jurídico nós enfrentamos alguns preconceitos, né, com relação a esse estudo. E ele é tão relevante na vida prática do advogado e da sociedade no geral, né? Quando a gente tem acesso a essa ferramenta, a nossa vida prática, a nossa vida profissional, ela tem uma outra dimensão. E temos acesso a outras lentes e apenas a técnica fica prejudicada. É verdade, é verdade. Vocês talvez vão começar a ouvir os latidos aí do meu cachorro Yoda, mas tranquilo, né? Acho que não vai atrapalhar muito aqui a nossa live, não. Essa dificuldade, essa percepção, na verdade, né, doutora Elaine, sobre essa ideia de que filosofia é uma coisa só mesmo, uma coisa assim, muitas vezes abstrata, uma área um tanto quanto abstrata, que não tem, para alguns, né, não tem tanta aplicabilidade prática. Acho que isso já começa até mesmo nas nossas próprias cadeiras, né, na graduação, né? Acho que desde o comecinho ali, quando a gente tem talvez os primeiros contatos na faculdade, acho que o aluno do direito, né, eu sou professor, já fui aluno, né, todos nós já fomos alunos, e hoje também somos professores, lecionamos, né, tem essa inversão aí dos papéis, mas claro, sempre também continuamos sendo alunos, né, essa condição a gente nunca abandona, né, e eu percebo que muitas vezes, até mesmo na faculdade, nas cadeiras, né, onde a disciplina da filosofia ela aparece, muitas vezes acaba surgindo mesmo, né, essa ideia de que a filosofia ali é uma área do conhecimento secundária, o aluno do direito muitas vezes ele quer já ir direto para as matérias ou para as disciplinas, né, que já são específicas do curso, né, tem aquela pressa, né, tanto que a filosofia, muitas das vezes, ela é estudada nos primeiros anos, dentre aquelas disciplinas consideradas como propedêuticas, né. E, infelizmente, eu não sei, essa é a minha percepção, e, claro, com o tempo a gente muda um pouco, né, até com esse meu perfil do Instagram, muitas vezes eu sou muito surpreendido com o interesse das pessoas pela filosofia. Hoje em dia, isso tem sido bom, mas não é sempre assim, né? Não é sempre que a gente tem a oportunidade de trazer também para o nosso dia a dia, para a nossa prática da advocacia, os preceitos, valores, conceitos da filosofia. E por isso, mais uma vez, eu acho de extrema importância essa iniciativa que vocês tiveram, né, de criar essa comissão, que, né, tenho certeza que vai ter muito sucesso. Isso não tenho nem dúvidas com relação a isso. E você já tem realizado eventos, pelo que eu percebi, assim, eu vi algumas publicações, né, já tem palestras, né, coisa do... Sim, sim. A comissão ela está bem ativa e muito motivada, porque, como eu havia falado, os membros, a diretoria, comunga dessa ideia e dessa proposta de que a gente tem qualificação, aperfeiçoamento do nosso pensamento a partir do estudo da filosofia do direito. E a gente também conta na nossa comissão, que é uma comissão de filosofia do direito e literatura. E literatura. Que é um outro ganho, quando a gente começa a estudar os clássicos da literatura e ver o quanto ele se aproxima da nossa realidade social e como pode também motivá-lo, né, a resolver problemas. Porque hoje o advogado, e eu leciono no curso de medicina, né, direito, e falo dos alunos que serão futuros médicos, que eles precisam ser criativos, eles precisam despertar potencialidade, e a criatividade é uma ferramenta muito importante para resolver problemas. E até para criar uma postura crítica diante de determinados contextos. Nós que advogamos sabemos muito bem como é árdua a advocacia, como nós temos que, às vezes, fazer esforços hercúleos, né, para poder tentar resolver nossas demandas e tentar se aproximar ali do êxito que a gente traça como estratégia. E a filosofia do direito pode não parecer, mas ela te dá um arsenal muito potente para justamente qualificar o teu pensamento, te fornecer uma postura ativa, uma postura crítica diante do contexto.
acelerar também, né? Eu trago assim, falo para os alunos, uma certa sagacidade de tentar acompanhar ali um raciocínio e já ter uma resposta, né? A partir de uma construção de argumentações que a gente tem que ter acesso o tempo inteiro na nossa prática. E a literatura também fornece essa ferramenta, esse suporte para o aluno. E é muito importante que o aluno de direito, né, que é o nosso recorte, tenha esse despertar, né? Desperte para essa necessidade de se aproximar não só dos livros técnicos, mas também, por exemplo, o William Shakespeare, né? Quando fala do Mercador de Veneza, ali nós podemos extrair tantas questões importantes, desde a aplicação da Constituição Federal até as questões, né, mais absurdas, assim, no sentido de xenofobia, né? Os sentimentos humanos que são todos nossos, né? Vingança, rancor, e como a gente pode equilibrar essas inclinações. Então, é uma ferramenta valiosa também fazer uso da literatura. Essa concepção que vocês fizeram foi também realmente genial, porque unir, né, numa única comissão, tanto a filosofia quanto a literatura, porque há autores que simplesmente a gente não consegue definir se eles são literatos, né, se é um escritor ou escritora, né, claro, brilhantes escritoras e escritores, ou filósofos. E esses conceitos acabam ou se misturando ou até se tornando até um pouco irrelevantes, né? Filósofo, pensador, escritor, porque o que interessa muitas das vezes é o conteúdo, né? É a mensagem, a reflexão que vai ser passada, né? Você falou um dos aspectos, claro, da filosofia que talvez seja o aspecto central dela, né? E por isso que ela é importante, inclusive, ou independentemente da área do conhecimento, que é o aspecto de se ter uma visão crítica, né? Sobre um senso crítico, sobre tudo que está à nossa volta, independente se nós estamos aqui falando da nossa área específica do direito, né? Independente se estamos falando como você, eu vou chamar de você, tá, doutora? Eu vou ficar toda doutora, nas aulas de medicina, né, porque ali já é um outro público, uma outra área do conhecimento, mas nem por isso, né, nem por isso se deixa de se valorizar também um senso crítico, uma visão crítica sobre os problemas, né, que serão acometidos ali. E é interessante outro aspecto também, porque muitos autores, tanto no campo do direito quanto talvez no campo da medicina, eles fazem uma aproximação muito grande entre essas nossas áreas, né? Acho que a doutora também atua na área do direito médico, né? Então vai saber falar muito melhor do que eu com relação a isso. Mas as nossas profissões, as nossas atividades e até mesmo as nossas buscas como profissionais são muito próximas. O médico do advogado, né? Essas comparações existem muito, assim, né? aos montes, né? E com bastante profundidade, tanto na literatura quanto, né, nos exemplos práticos mesmo. E desenvolver isso, claro, é uma função nossa também como professor, porque a gente vai levar isso aos alunos, a gente vai tentar instigá-los aos alunos, e independente também dos alunos, as pessoas com quem a gente convive, os nossos clientes, né, que trazem muitas vezes os seus problemas para o escritório. Às vezes não é só uma questão jurídica, pontual, né, um contrato, uma cláusula, não é só isso. Sempre tem uma história, né, que nós precisamos ouvir, que precisamos entender, a partir daí dar a melhor solução, né, para aquele problema, né? Então isso realmente, eu acho que só por esses poucos detalhes, aí, ou por esses poucos temas, a gente já vê aí a grande importância, e a gente já começa, né, a vislumbrar essa grande importância da filosofia. Não podemos ter dúvida disso, né? E o papel do professor é muito relevante para o despertar do aluno. Como eu havia falado rapidamente aqui, o propósito da nossa comissão é estimular o pensamento crítico, capacitar cada vez mais o advogado a uma atuação ética, porque também nós não temos esses estudos éticos, e o quanto ele é importante
no nosso processo de tomada de decisão, desde aquele advogado, né, que às vezes não repassa os honorários certos. Uhum. Isso não é só o próprio do advogado, né? Qualquer área, quando a gente pensa em ética. Mas a Uhum. estudo da ética é muito importante para a gente ter esse equilíbrio, né? E poder ponderar as nossas ações colocando consciência. Porque temos inclinações. Então, quando você coloca consciência e um pensamento realmente voltado para a construção, que a ética é uma construção, então, quando eu falei, né, que o professor tem um papel fundamental, o nosso consultor, um dos nossos consultores, é o professor Dr. Vicente de Paulo Barreto. Uhum. O primeiro contato que eu tive com ele foi no mestrado. Ele disse que, olha, nós temos que estimular perguntas, porque respostas todo mundo tem e isso não acrescenta e não aperfeiçoa o nosso pensamento. E não nos emancipa Uhum. enquanto seres humanos. Então, o professor Vicente até ele inaugurou a nossa palestra inaugural no primeiro evento da comissão. E foi impactante quando ele disse a seguinte frase, né? Que a filosofia não tem pretensões, mas tem consequências. Então, Uhum. isso nos provocou um pensamento. E um outro acesso que a gente traz também, o segundo consultor, é o professor Paulo César Busato, que ele trabalha, e veja como é importante para o advogado agora, né, enfim, o recém-formado, e ter acesso a outras matrizes de pensamento. E ele trabalha a filosofia da linguagem aplicada ao direito penal. Uhum. E o nosso propósito é fornecer também essa troca, né, professor? Que a gente tem acesso com outros profissionais, outras formas de pensar, de ver o direito, que enriquece muito a nossa prática. Pois é. Eu acredito assim, quando alguém fala ou pensa, né, que a filosofia é só aquela disciplina lá que você estudou no ensino médio ou nos primeiros anos da faculdade, muitas vezes, infelizmente, infelizmente é uma falta de conhecimento mesmo, porque a filosofia, veja, só mais uma vez, nessa sua fala, né, quantos temas e quanta riqueza nós podemos tirar aí do estudo da filosofia. Um deles é a questão da ética. Era um dos temas clássicos, né, desenvolvidos desde Sócrates, Platão, Aristóteles, desde os clássicos, passando depois por toda a história da filosofia. Mais recentemente, nós temos, né, na filosofia contemporânea, os filósofos que trabalharam com a questão da linguagem. Você também acabou de falar sobre isso, né? E se tem dois temas centrais do campo do direito, do campo jurídico, para nós advogados, de um lado a questão da ética, de outro lado a questão da linguagem. Porque o nosso ato, né, o nosso mistério advocatício, ele está ligado à linguagem. Seja a linguagem escrita, as petições, o domínio da técnica, passa também pela linguagem, enfim, corporal, né, oral, enfim, tudo a linguagem, né, chamado giro linguístico, né, que foi surgir depois na filosofia. E aquela ideia, né, não adianta nós termos a melhor concepção, por exemplo, uma concepção de justiça, a mais completa, a mais pura concepção, se eu não conseguir traduzir isso, seja em linguagem, seja na forma de um pedido, né, que eu vou formular ao juiz posteriormente, seja na hora do convencimento. Porque a linguagem moderna, ela não é só transmitir, né, não é só um código, né, um código de linguagem onde eu falo, você entende, você fala, eu entendo. A questão do convencimento, da persuasão, tudo isso está ligado com a filosofia, né? Então, enfim, não existe, eu acho que, campo do conhecimento mais rico, mais amplo, né, do que a filosofia. E isso, atrelada, relacionando com o direito, assim, é um campo extraordinário. E por isso que eu acho que nós somos apaixonados por esses dois temas, né, que estão casados, estão ali juntinhos, para poder fazer a gente, inclusive, pessoas melhores, né, que é uma coisa que eu sempre falo também. Filosofia, independente também de aplicada ao direito ou qualquer outra área, ela nos permite, cada dia, sermos pessoas melhores, né? Nos autodesenvolvermos, nosso conhecimento, a nossa percepção, enfim, tudo isso. Professor, você tocou um ponto bem interessante, que também faz parte da nossa construção enquanto seres humanos, né? Nos tornarmos mais humanos, ou efetivamente humanos. E a filosofia, ela é uma potência para que a gente possa realmente ter contato com nós mesmos.
olha, conhece-te a ti mesmo, na verdade. E a partir Uhum. disso você passa a compreender o outro. Gera empatia, gera outras competências e valores humanos que a gente não tem acesso na graduação. E uma outra questão também, que é um dos nossos propósitos, eu vi aqui até que a nossa secretária adjunta, a doutora Érica Alcântara, também Aham. mencionou, é que o nosso propósito é que esse modelo seja replicado para outras OABs, sabe, de outros estados, para que nós podemos fortalecer mesmo a advocacia brasileira. E temos Uhum. também um projeto que é idealizado pela vice-presidente aqui da OAB, que é o Café Literário, um projeto lindíssimo que ela gentilmente, né, trouxe aqui para integrar a nossa comissão, projeto idealizado pela doutora Ana Tereza Basílio, e que a gente tem nessa reunião de escolher uma obra a partir ali dos convidados, tem um sorteio de uma obra literária, para realmente pensarmos, isso estimula, né, professor? Porque quem lê mais escreve melhor também, se desenvolve essa É. outra competência da escrita, que é tão necessária, né? E o poder também de coesão e síntese para justamente efetivar a tutela jurisdicional e para o juiz ler também aquilo com vontade, que é uma outra questão que a gente sempre discute, né, com relação a diminuir, a ter mesmo uma escrita enxuta e assertiva. Que isso, sem dúvida, aproxima mais o nossa estratégia processual, o êxito ali numa possível ação. O que você pensa sobre isso? Sim, então, enquanto você vai falando, eu vou pensando aqui também como que é desafiador também para todos nós. A gente tem que também reconhecer isso. Porque, assim, eu digo, muitas das vezes a gente vê certa resistência, né? Ou colegas, ou alunos, em se dedicar, ou até mesmo falar, professor, eu não gosto muito de filosofia, não é minha praia, coisa do tipo, né? Mas a gente tem que reconhecer que também é um tanto quanto é desafiador. Né? Porque, veja, nós temos uma série de competências que nós precisamos desenvolver. Né? Claro, existe a graduação para isso, existem os outros cursos que nós podemos fazer, especialização, mestrado, doutorado. E quando você opta já, né, por se autoaperfeiçoar ou para ampliar o conhecimento, isso já é uma jornada filosófica, ainda que a pessoa não entenda ou não entenda dessa maneira. Mas né, se você está a cada dia querendo se aprimorar mais, adquirir mais conhecimento, mais sabedoria, isso é o caminho da filosofia, é o caminho do filósofo. Né? Agora, muitos, claro, talvez a maioria, tenda a se manter ali preso, né? Talvez preso ou restrito apenas àquele campo extremamente jurídico. Vou fazer uma especialização, sei lá, em processo civil, ou trabalho, né? Vou fazer um mestrado, também já tem uma tendência de puxar para aquele campo mais técnico, né, do direito. Agora, por que não? Por que não, né? Ampliar os horizontes, como você mesmo estava falando. Por que não também buscar outras competências que justamente a filosofia oferece? Né? Assim, mas o que eu estou querendo dizer é compreensível também que alguns colegas ou alunos na faculdade ou nos cursos que a gente leciona, né, acabem querendo deixar um pouco de lado isso. Aí é o nosso papel, óbvio, né, também despertar, levar até eles, né, mostrar, né, que existe também um lado prático, a filosofia ela pode ser aplicada no nosso dia a dia, ela pode ser, né, nós podemos trazê-la para a nossa realidade atual, ainda que estejamos falando de algum conceito, de alguma ideia milenar, então cabe a nós fazer isso. Então, mais uma vez, eu vou ficar repetitivo aqui, viu? Mas, assim, realmente já tenho grande admiração, assim, e pelo trabalho que vocês estão desempenhando. Isso, sem dúvida, vai trazer né, muitos frutos mesmo para não só para a OAB do Rio, né, para todos que tiverem possibilidade de acessar aí as atividades que serão desenvolvidas. E você falou também do clube de leitura, né, desse clube, É o café clube de literário. leitura. Café literário, isso. Que, sem dúvida, também, né, possibilita acesso né, à ampliação desse conhecimento. Sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza que vai ser sucesso.
Ah, bacana. Tem algumas perguntas aqui. O Dr. Marcos Carnevale colocou: muitas vezes o advogado filosofa na redação de sua petição sem perceber que o faz. Interessante essa pontuação dele. E isso pode ter dois lados, né? Eu tô vendo isso também, sempre tem os dois lados da coisa. A gente tem que tomar um certo cuidado também para não ficar ali divagando, né? Às vezes criando, ou sei lá, isso pode acontecer isso também, mas eu acho que o sentido que ele quis dar aí é justamente esse. Muitas vezes nós estamos ali simplesmente tentando defender da melhor maneira possível o interesse de um determinado cliente nosso, ou num parecer qualquer, né? E, ao mesmo tempo, estamos ali propondo uma reflexão, seja, independente qual que seja ela. Pode ser um instituto jurídico, né, que está sendo ali questionado, e com isso a gente vai fazer uma inovação, né, que poderá chegar ao tribunal, poderá se tornar uma jurisprudência, e com isso, o que nós estamos fazendo? É o papel da filosofia do direito, especificamente, né? Melhorando a norma, trazendo talvez um conceito mais de acordo com a Constituição, por exemplo, né? Então isso também faz parte da filosofia, porque a teoria da norma ela está dentro da filosofia do direito. Então acho que foi nesse sentido também que talvez o professor tenha dito, né? E claro que ele poderá renovar aí as suas considerações se ele quiser explicar melhor, né? Mas eu vejo por aí, bem por aí também. Tem mais algumas perguntas aí, se você quiser seguir nessa ponta? Então, eu estou tentando, eu vou ter que acessar. Alguns seguidores mandaram perguntas. A gente até pode talvez deixar um pouquinho para o final, porque vieram perguntas, eu já vi aqui, depois eu vou ter que retomar, sobre o ensino da filosofia. Teve uma pergunta geral também, que depois eu posso passar, né, porque querendo ou não, filosofia, como eu falei, o tema hoje é mais voltado para o nosso campo jurídico, né? Mas os seguidores às vezes mandam perguntas também sobre filosofia, interessante também. E sempre, às vezes, essas perguntas mais genéricas a gente consegue também atrair para o nosso campo, né? Mas eu queria, doutora Elaine, continuar, ou talvez retomar um pouco, que uma preocupação, acho que tanto minha quanto sua, né, que é a questão do ensino da filosofia, do ensino do direito também. Né, porque eu vou falar da minha experiência bem rapidamente, né, tanto como aluno como professor. A gente começa lá no ensino médio, acho que é o primeiro contato, o ensino fundamental e médio. Né. Eu vou confessar que eu me lembro, talvez, muito pouco dessa época, assim, do contato que eu tive com a filosofia. Estudei no interior de Minas, e lá os meus professores, pouco que eu lembro das aulas de filosofia, era um padre, olha só, um padre católico, né, que era o responsável pela cadeira de filosofia, e aí eu já não gostava muito porque às vezes havia uma mistura de religião, e eu falava, bem, a gente está numa aula de catecismo, ou a gente está numa aula sobre Platão e Aristóteles, né? Enfim. Não tenho nada contra a questão da religião, mas acho que na época não era bem o que eu estava procurando, né? Aí depois tem a graduação. Tive a graduação como aluno. E, infelizmente, olha só como que a gente se coloca no lugar dos nossos alunos, né? Eu acredito que também naquela época eu tinha as minhas leituras próprias, porque eu estudei na Unesp de Franca, né? E existe uma biblioteca lá maravilhosa. Eles têm um acervo que inclusive foi do antigo Buzaide, né, que foi um dos maiores juristas brasileiros. Uma parte da biblioteca pessoal dele foi doada para a Unesp, né, que é estadual de São Paulo. E tinha uma biblioteca fantástica. Eu lia tudo que era possível, de filosofia, de psicologia, antropologia, porque eu sempre gostei dessas disciplinas. Mas o meu professor, no segundo ano de faculdade, infelizmente, e aí, né, é o problema do professor, que às vezes, não sei, não consegue aquela comunicação direta com o aluno, pouco aproveitei também. E eu fui ter um proveito maior da filosofia quando eu fui para o mestrado, quando eu fui para o doutorado. Né? E aí fica essa questão, né? Como que tem sido o nosso ensino? Será que é nesse momento que muitas vezes o direito ou a advocacia, né, acaba perdendo, né, entre nós, os profissionais do direito,
aqueles profissionais que poderiam, isso é uma pergunta, né? Que poderiam ter talvez uma formação um pouco mais aprofundada? Será que é um problema das faculdades em geral, do ensino? Então, assim, hoje eu reflito muito sobre isso, né? Porque eu não quero, como professor, reproduzir, eventualmente, aquelas falhas que existiram na minha própria formação, que eu tive que eu mesmo complementar, né? Então, será que é isso? Será que é isso que às vezes cria uma dificuldade? Será que é isso que reflete depois na prática da advocacia, depois nos tribunais, né? É uma pergunta boa assim, para a gente pensar. Inclusive, nós tivemos também, participando do grupo de pesquisa, Moral, Direito e Estado Democrático de Direito, coordenado aí também pelo Marcos Carnevale, em que nós temos sempre a presença do ilustre professor Aurélio Bastos. Depois o Marcos confirma para o meu sobrenome que ele tem um estudo muito importante sobre o ensino jurídico no Brasil. E a necessidade que se tem de ofertar determinadas obras que os estudantes sequer tiveram acesso. O Marcos ia fazer essa pergunta. Eu diria que sim a esta pergunta. O Marcos está respondendo aí, professor, a tua pergunta sobre como a articulação ou até o cuidado com a transmissão dessa disciplina pode até, de alguma forma, afastar e desinteressar os alunos. E isso reflete na formação lá na frente. Bacana essa sua provocação e faz a gente realmente pensar. Então, a filosofia uma das perguntas que chegaram... Pode falar. Então, só para complementar mesmo, porque uma das perguntas que chegaram para mim aqui foi até também um colega nosso que é advogado, foi meu aluno, inclusive nós fizemos uma live recentemente, o doutor Daniel Borges, e ele fez algumas perguntas. Eu vou ter que puxar aqui, eu estou tentando lembrar de memória, porque eu li as perguntas, mas como eu estou aqui agora conectado, eu não sei se eu consigo voltar para poder acessar as perguntas dele. Mas uma delas foi sobre o momento, qual que seria o melhor momento, né, para que o aluno de direito, dentro dos seus 5 anos, né, de graduação, ele tivesse acesso à filosofia. Porque normalmente, como que acontece normalmente? São nos primeiros anos, né? Ou no primeiro ano, ou no segundo ano da faculdade. Aí a pergunta dele foi no seguinte sentido: não será que seria melhor deixar a filosofia para o final, para o 4º ano, sei lá, o 5º ano? Porque aí o aluno já vai ter tido contato com todas as disciplinas, né? Vai tirar aquela ansiedade, né, dele ter acesso com o direito civil, direito penal, administrativo, constitucional, sei lá, tributário. E aí depois vem a filosofia para poder, então, aproveitar todo aquele conhecimento que foi dado durante a graduação e enfim, aí sim poder, talvez, algumas reflexões serem feitas de modo mais aprofundado. Porque a pergunta dele foi, ele utilizou o seguinte termo: será que o aluno não entra muito cru e aí ele já é apresentado a filosofia do direito e talvez não tenha o mesmo proveito? Né? A pergunta dele foi essa. Eu não sei, se você tiver talvez a sua opinião sobre isso, eu prefiro te ouvir, depois eu posso falar a minha. Né? Mas essa foi uma das perguntas que chegaram para mim. Uma das funções da filosofia da minha vida foi tirar esse encargo de respostas e de verdades absolutas. Isso me deu isso é verdade. Mais saudável, eu confesso. Mas me parece que esse não é um problema próprio do nosso ensino jurídico. Depois que eu me tornei docente, eu fui buscar a capacitação, estou fazendo doutorado em educação, porque eu também gosto dessa interdisciplinariedade. E já estrutural da nossa própria educação, quando a gente vai pensar realmente nas disciplinas, no ensino, enfim. Como pode ser articulado essas questões e essas disciplinas de modo que ele seja realmente efetivo e alcance ali o propósito. E não ser apenas uma matéria meramente curricular para preencher um protocolo. Então, talvez isso influencie mesmo na própria vontade de seguir esses estudos e compreender o papel da filosofia do direito para a aplicação do próprio direito. E daí a gente vai pensar em qual momento você lembra da sua graduação que houve esse pensamento sobre o que é justiça? Para buscar a partir de Aristóteles, né, Platão.
ética Nicômaco, né? Nicômaco, né? Enfim, que a gente vai trabalhar Uhum. esses conceitos de justiça para poder depois operar ele na vida real. Entender ali a régua de Lésbos, né, de Aristóteles, que seja ajustado na Uhum. medida adequada a partir da análise do caso concreto, porque o direito ele vai acompanhar a evolução social, as demandas sociais, a gente pactua o tempo inteiro, nós convencionamos o tempo inteiro enquanto sociedade. Então, me parece que talvez seja uma questão mais estrutural mesmo que a gente precisa enfrentar com relação É. ao cabimento dessas matérias e se chegar no objetivo mesmo que elas se propõem. Eu começaria respondendo essa pergunta, né? Se o Daniel estiver ouvindo aí, ou depois ele vai poder assistir essa live gravada. Primeiro dizendo o seguinte, que bom que ainda temos filosofia, né? De algum modo, eu não sei falar se existe hoje em dia alguma instituição de ensino que tenha abolido a filosofia. Pelo menos no direito, acredito que não, né? Então, se tendo filosofia, não interessa se é no começo do curso, se é no final, ou se depois vai ser numa eventual especialização, numa pós. O importante é que tenha ali uma disciplina reflexiva, mas que também traga, né, aspectos práticos, porque a filosofia também pode trazer aspectos práticos para o direito. Na minha experiência como docente, eu também tive uma outra visão, uma outra percepção, que aí já é uma questão mais curricular mesmo, né? Porque assim, essa preocupação do aluno estar mais ou menos preparado para a filosofia é até um tanto quanto secundária, né? Mas o que acontece? O aluno do começo de faculdade, do começo do curso, ele está ali mais empolgado, né? Tudo é novidade. Então, para um professor mais perspicaz, ele consegue pegar aquele aluno, né? Ele vai lá e consegue colocar a sementinha ali das reflexões, já leva os casos práticos, né? Pode pegar até, você viu aquilo lá no Datena, enfim, em qualquer lugar, no Big Brother. Né? Fala do Big Brother, aí você já lembra do Grande Irmão, do George Orwell, olha onde que veio essa palavra, enfim. Você traz para dentro da sala de aula a vida, o que ele está vivendo ali naquele momento. Que é também o método Paulo Freire, né? Você tem que se aproximar da realidade daquele aluno que está ali e você trazer isso para a sala de aula, e claro, com a filosofia. O aluno de primeiro ano, de segundo ano, ele está nesse momento assim de empolgação. Então é legal pegar ele nesse aspecto. O aluno do final do curso, aí ele já está numa outra vibe, né? Ele já está querendo sair da faculdade, já está pensando na OAB, já está pensando, às vezes já está fazendo estágio, né? Já está pensando na carreira, e às vezes ele também vai acabar dando menos importância também, porque ele já está com a cabeça em outro lugar, ou vai estar pensando dar sequência no curso, e talvez vai pensar assim, eu vou deixar para estudar isso em outro momento. Então, não sei, acho que para quem é coordenador, né, para quem elabora os currículos das faculdades, tem que pensar um pouquinho, né, em qual que é o programa do curso e como que vai encaixar melhor isso. Agora, claro, aí eu concordo com ele. Depois de muitas vezes ter passado já por diversas reflexões especificamente jurídicas, você conseguindo também trazer ele ali no final do curso, já com conhecimento mais elaborado de direito constitucional, dos princípios, dos valores, o próprio dilema do direito, né? O direito em si, ele traz uma série de dilemas, a relação com as pessoas, né, que estarão ao nosso redor, isso também é uma forma de conduzir a reflexão da filosofia. Então, enfim, não interessa se é no começo ou no final, o que importa é termos a filosofia, né? Eu acho que isso é o ponto aí mais central, né, com relação a isso. Agora, eu vou ter que tentar localizar as perguntas. Infelizmente, eu não estou conseguindo acessar aqui, né? Mas, enfim. Eu não sei se eles colocaram aí no chat, se dá para quem fez a pergunta, se quiserem retomá-la. Seria interessante o pessoal mandar, né, e comentando quem está aí, porque a gente vai interagindo também com o pessoal que está aí tá participando ao vivo aí. Né? Outro ponto, professor, que eu queria colocar, e daí para a gente pensar juntos,
Aham. E principalmente os alunos, desse ponto de vista, o aluno que está pensando ali, poxa, será que eu vou advogar? Será que eu vou querer fazer concurso? A filosofia também ajuda na construção dessa sua própria identidade profissional. Eu sempre falo isso para os meus alunos. É preciso que você desenvolva essa maturidade. Isso vem com o tempo também, né? Às vezes ficam nessa ansiedade, mas se eu tivesse tido a filosofia agora. Não, nunca é tarde. Mas a importância da filosofia também cumpre esse papel da construção da nossa identidade profissional, da gente entender quais são as áreas do direito que a gente tem habilidade, onde a gente pode ali construir uma carreira personalizada, né? A partir da sua vivência, do que você realmente enxerga a partir de determinado instituto, determinada instituição. Então, isso também é muito importante, porque é uma outra competência que se mostra viável ali para o aluno. O que você pensa sobre isso? Eu acho importante, extremamente importante também. Inclusive, olha só, estou lembrando, né? Uma das minhas primeiras experiências na graduação, como professor, né, de graduação, foi uma das instituições, a primeira faculdade em que eu dei aula foi no interior de Minas, e tinha uma disciplina lá na época, que é como o curso ainda estava se estruturando, né? Nenhum professor tinha assumido essa disciplina. E é uma disciplina também, digamos assim, tanto quanto inédita, porque ela não é assim, não era uma disciplina tradicional nos cursos de direito, pelo menos até naquela época que eu conhecia, né? Era mais ou menos, o nome da disciplina, se eu não me engano, era Mercado de Trabalho e... Era alguma coisa assim, sobre a questão do mercado de trabalho e o direito, né? Enfim, justamente sobre as carreiras. Então, eu tive a oportunidade de estruturar essa disciplina, né? E criar um programa para essa disciplina. E a minha preocupação foi justamente essa, né? De tentar levar para os alunos ali esse leque de opções, né, que existe na carreira jurídica, mas com uma preocupação central, que também é uma preocupação filosófica, que é de nos encontrarmos, né? Assim, como que nós nos entendemos? Primeira coisa, como que nós nos entendemos como indivíduo, como ser humano, né? Aquela velha pergunta, quem somos? Para onde vamos? Né? De onde viemos? Aquelas clássicas da filosofia. Quando a gente aplica isso para o nosso dia a dia, mais ou menos quem que eu sou? Né? O que eu quero ser? Muitos procuram uma faculdade, um curso, justamente para talvez responder essa pergunta, né? Terminei a faculdade de Direito, agora eu sou bacharel, agora eu sou advogado. Passei num concurso, agora eu sou juiz. Ou, né, alguns preferem estou, né, porque nem sempre é uma condição permanente, né? Mas, claro, se você escolhe uma carreira, pressupõe-se, né, que você estará ali, pelo menos por uma boa parte da sua vida, seguindo ela. E aí começam a surgir também outras perguntas. Eu tentava estimular essas perguntas, e são perguntas que a gente se faz todos os dias, né? O que é ser advogado? Qual que é o meu papel? Eu gosto muito dessa expressão, desse conceito, né? Tem até aquele livrinho, né, O Cidadão de Papel, e aí você discute qual que é o papel de um cidadão, né? Qual que é o nosso papel na sociedade? Eu como advogado, nós como advogados, os colegas advogados que estão aqui conosco, né? Qual que é o nosso papel social? Qual que é o nosso papel na sociedade? E assim, essa pergunta ela pode ser feita, né, para um delegado, para um juiz, para um promotor. E esse tipo de pergunta é uma pergunta filosófica que nós devemos fazer todos os dias, né? E a questão nem é também só saber qual é esse papel, né? Porque às vezes a gente beleza, meu papel é resolver o problema, né? Vou resolver o problema do meu cliente, tá? Já é um ótimo papel. Agora, será que eu estou desempenhando bem essa minha função, né? Será que eu posso ser melhor? De novo, são perguntas, né? São as perguntas que nos movem, né? Muito mais do que as respostas. Você falou isso também aqui em algum momento. Então, esse tipo de reflexão eu acho importante ser sempre feito, né? Tem uma passagem, eu até separei aqui, porque eu já sabia que a gente talvez iria chegar nesse ponto, né? Que é esse livrinho clássico, né, do Piero Calamandrei. Não sei se vai aparecer invertido, né? Eles, os juízes, visto por nós, os advogados.
E aqui, veja, quando ele diz, né, eles, os juízes vistos por nós, aqui tem só aqui já cabe uma série de reflexões, né? Como a gente vê o juiz, como a gente espera, e o juiz, isso significa também como a gente vê o próprio Estado, como a gente vê a própria sociedade e como nós nos vemos diante deles, por exemplo. Né? Mas aí tem uma passagenzinha aqui em que o Calamandrei ele vai falar sobre isso, sobre o papel do advogado. Né? É no livro 13, aqui no capítulo 13, onde ele vai tratar aqui de certas tristezas e de certos heroísmos da vida dos advogados. E aí, claro, não vou ler aqui, mas se por caso a gente possa ler um trechinho depois, mas basicamente ele vai trazer essa reflexão de que nós muitas vezes temos um papel muito mais um papel de sermos solidários com aqueles que nos chegam, que nos procuram, do que qualquer outra coisa. Não é? Porque o cliente, quando ele vem no nosso escritório, ele vai contar uma história. Assim como um paciente vai num consultório médico, ele não está indo lá só para ter uma cura para a sua doença, para a sua enfermidade. Ele também, muitas vezes, ele vai ter que explicar por que ele ficou doente, qual a origem daquela sua enfermidade e que muitas vezes levou ele àquele estado. E é assim que acontece conosco. Se a gente não tiver essa sensibilidade de ouvir o cliente, entender a demanda dele, e aí, óbvio, quando a gente faz isso, a gente também está se autoconhecendo, entendendo qual é o nosso papel na sociedade. Se a gente não tiver essa capacidade, com certeza a gente não vai ser um bom profissional, não seremos bons advogados se não desenvolvermos isso. Agora, isso não está no Código Civil, isso não está no Código Penal. De um certo modo, está no Código de Ética, né, porque ele fala sobre a relação do advogado com o cliente. Mas, mais uma vez, chama a atenção, né, da importância de a gente se dedicar ao estudo da filosofia, da ética e de todas essas disciplinas. Né? Adorei essa consideração, porque a gente aprende o dia inteiro, né? Todo dia a gente aprende algo novo e essa troca é muito salutar. Quando todos você os fez dias. essa provocação com relação a qual é o meu papel, isso me provocou alguma reflexão, sabe? Pois é. Ligado diretamente a entender qual é o teu campo de atuação, que não significa dizer que você não está ali conectado com a pretensão de justiça que um cliente chega a você, te entrega, olha, como que a gente instrumentaliza isso, mas também está ligado à forma como você, que é o advogado, que foi uma função constitucional atribuída a nós, de efetivação da justiça, de saber também se comportar no processo, saber o que pode ser feito, o que não pode. O próprio Código de Processo Civil atual diz que as partes têm um dever de cooperação e de boa fé na atuação ali da condução do processo. E isso é muito essa postura mesmo de situar o papel de cada ator ali dentro desse contexto. Isso serve para o juiz, que tem que respeitar o advogado, as prerrogativas do advogado. O advogado, por sua vez, tem que ler o Estatuto da OAB, porque a nossa lei é uma lei federal que nos municia dos nossos direitos e tem que saber utilizá-los. E entender, fazer sempre essa pergunta, sabe? Eu sou também um agente da justiça, então a gente precisa saber qual o nosso papel, o que nos cabe. E sempre se conectar à causa do cliente, e aí cada um tem seu estilo, mas o advogado, ele tá no sangue, né? Aquela causa passa a ser dele, e ele vai se debruçar ali para tentar se aproximar ao máximo de um êxito. Isso também faz parte desse autoconhecimento e saber o valor da justiça, né, doutor? Eu não sei, assim, a sua percepção. Não tem. O advogado que também se conecta a esses valores, ele sabe o que é uma aventura jurídica, ele já sabe que a justiça é algo tão sagrado, né? Pelo menos eu vejo dessa forma, que até esse filtro é importante que o advogado também esteja atento, porque nós não somos meros instrumentos, né? Também falo isso para os médicos agora em formação. Vocês não são meros prestadores de serviço, a gente trabalha com questões existenciais. Então, tudo que se tem ali valores empregados também na nossa conduta. E isso é importante. É o que eu sempre prego e acredito. Se a gente esquece, doutora, desse nosso papel extremamente relevante, importante,
eu digo da classe de advogados como um todo, né, a gente não consegue depois também obter aquele respeito, aquela respeitabilidade que muitas vezes a gente vê quase todos os dias colegas se queixando, né, e com razão, né, seja porque não tiveram as suas prerrogativas respeitadas num determinado juízo, né? Isso a gente vê todos os dias. Inclusive tem perfis aqui no Instagram que praticamente são especializados, né, em trazer casos, situações como essa. Hoje em dia, com as audiências online, né, isso começou a ficar gravado e De saltar infelizmente, os olhos, né? É de saltar os olhos às arbitrariedades. As arbitrariedades, tanto do Ministério Público como certos juízes que infelizmente acham, né, que estão numa situação de hierarquia superior ou tem uma posição, né, diferente ou simplesmente porque não seguem o rito, não seguem a lei, não seguem a norma e querem ali inventar os seus próprios códigos, né, e a gente fica ali naquela situação de ter que defender a classe e bater de frente. Agora, a gente não consegue fazer isso, não conseguimos, se a gente não souber quem a gente é, qual é o nosso papel, qual é a nossa função, né, quais são as ferramentas que nós temos à nossa disposição. Se a gente não se dedica, mais uma vez, a estudar, a refletir, a trocar fazer isso que nós estamos fazendo aqui, né, que é trocar experiência, trocar ideias mesmo, e bater um papo e refletir, a gente sempre não vamos alcançar o nível de respeito, de confiança, né, e de reconhecimento que a gente merece. Então, isso também é um aspecto muito importante, para a gente poder ter, claro, né, ter esclarecido. Muito bom. Um outro ponto também que eu gostaria de deixar aqui para reflexão é que, por exemplo, o Código de Ética Médica diz que o médico tem o dever de continuar estudando e aperfeiçoando seu conhecimento. Nós também. Apesar de não ser algo muito ventilado, mas temos também esse dever. Porque é a partir da leitura, é a partir do contato com outras áreas do saber que a gente constrói ali um conhecimento mais robusto e que se torna efetivo na busca da prestação jurisdicional. Então, eu sei que é uma mentalidade que precisa ser desenvolvida, eu sei que muitos colegas, enfim, a grande maioria tem essa consciência, mas os novos que estão chegando é aquilo, não fique só lendo o Código de Ética, Código de Defesa, o Vadimeco, não fica só lendo o STJ, STF, né, jurisprudência, tem acesso a outras fontes também, porque vai permitir a desenvolver um pensamento crítico, que é essencial para a advocacia. Assim, é na hora de uma sustentação oral, na hora de manter uma estratégia processual para poder reverter aquela decisão judicial. Então, isso tudo a gente precisa de ferramentas. E, mais uma vez, não é perda de tempo, né? A literatura e a filosofia te fornece aí um arsenal bem potente. Eu posso contar, inclusive, né, assim, para ser até mais objetivo, porque às vezes alguns me perguntam, tá, mas beleza, ok, eu já entendi tudo isso, eu tenho que estudar um pouco mais de filosofia, eu já percebi que alguns falam, né, que o meu conhecimento está um pouco precário, então vou começar a ler, aí começam a pedir até dicas de leitura e tudo mais, e aí até aí tudo bem. Mas aí ainda tem aqueles que insistem, tá, mas vamos lá, me dá um exemplo, né? Como que eu aplico isso no dia a dia? Enfim, é claro, tem os mais diversos, né? Mas eu sempre cito um caso que para mim foi bastante marcante, né? Que eu atuei como assistente da acusação num júri, né? Eu atuei na defesa, vamos lá, do interesse da vítima, né? Que infelizmente havia sido assassinada pelo seu antigo namorado, né? Então ela não estava fisicamente ali, né? Eu representava uma das irmãs que haviam ficado e como assistente da acusação ali, né, nesse papel de assistente da acusação, né? E numa das minhas falas, quando eu tive a oportunidade, né, de fazer a minha sustentação ali no plenário, eu já havia preparado, né, a minha fala, e olha só, uma das leituras clássicas do curso de Direito foi a primeira que me veio, assim, foi uma certa inspiração, claro, mas a gente estuda, quem lê e estuda tem essa vantagem, né, doutora Elaine, de ter
um pouco a inspiração ao nosso favor, mas eu peguei a Antígona, né? A Antígona, aquele texto que normalmente eu, pelo menos, estudei no mestrado, estudei no doutorado, naquela grande discussão entre o direito natural e o direito positivo. Beleza, quem é da área do direito conhece esse texto, né? Já, eu não vou ficar entrando em detalhes aqui, mas o que me inspirou ali? Porque a Antígona, a personagem Antígona, né? Ela não está ali perante o Recreonte para se defender, não é ela ela não está ali para defender o interesse dela, mas está para defender o interesse do irmão que havia sido assassinado também naquela revolta que tentaram fazer contra o rei, né? Foram acusados de conspiradores contra o rei. Ele morreu e o rei proibiu o seu sepultamento, né? Só que ele não poderia ali, estava morto, né? Não teria quem falasse por ele. A Antígona falou por ele. Ela, claro, ela falou pelas tradições, pelo direito ao sepultamento, como sendo um direito natural, mas ela estava ali como representante, né, daquele irmão que havia sido assassinado e estava ali também sendo praticamente vilipendiado a sua memória, né? E como assistente de acusação, o que eu estava para fazer ali? Justamente para defender a memória, defender ali em plenário, representar ali em plenário a vítima. Se eu nunca tivesse tido acesso a esse texto, se eu não tivesse feito as intersecções, as relações, modéstia à parte, claro, né, aqui eu vou deixar um pouco de lado da minha modéstia, mas se eu não tivesse tido acesso, né, a esse texto, a essas reflexões, talvez eu faria ali uma sustentação qualquer, né, bateria na mesma tecla, repetiria o que o promotor teria repetido, e ok, né? Os meus alunos que estavam na plateia, né, que assistiram ao júri, alguns membros do escritório, eles falaram: olha, Jussemar, a hora que você estava falando, olha, assim, entre nós aqui, né, a hora que o promotor estava falando, alguns jurados estavam ali até meio sonolentes, então, a hora que você começou a falar, você conseguiu um pouco mais segurar, atrair um pouco a atenção dos jurados, porque é isso que a gente tem que fazer, né? Então, eu trouxe a filosofia, trouxe um texto filosófico, simplesmente para uma atuação prática, e isso foi o que, na minha concepção, ajudou bastante na solução desse caso. Aí tem outros, né? Desde você citar um princípio, de você saber escolher uma doutrina, um doutrinador adequado, né? Abrir uma reflexão, seja sobre liberdade, igualdade, tudo isso faz uma diferença tremenda, né? na nossa atuação, né? Prática, né? Por isso que eu não entendo, assim, não entendo aqueles que acham que filosofia também não faz parte do aspecto técnico. Né? Também dominar a técnica também é dominar todo tipo de argumento que a gente possa ter. É mais ou menos isso, né? Eu não sei se você já precisou, né, se você tem algum exemplo mais específico, mas a gente vê isso todo dia, até às vezes não lidar com os clientes, né? Sim, o interessante da obra filosófica literária é porque ela te permite extrair várias lentes a partir do mesmo texto. Você pode fazer uso, né? Por exemplo, Antígona. No contexto de pandemia, e eu fiz ali, né, até dando aula lá para os alunos da graduação, falei para eles isso. Olha, quando a gente trabalha, né, com o poder do Estado versus o teu dever, né, o que você tem que fazer, é importante. Imagine, né, nós tivemos um caso emblemático aqui no Rio, de determinada autoridade que quis que a criança não fosse periciada. E aí, a Antígona também pode ter, né, essa obra de Sócrates, pode trazer também essa ideia, né, de um papel do Estado e o que te cabe ali dentro da tua função. Sim. Se você cede a um capricho, a uma imposição, um argumento de poder, e você se desloca do teu ambiente, do teu lugar ali de autoridade também médica, e deixa passar. Então, às vezes faço o que quero, às vezes faço o que tenho que fazer. Então, a partir disso, havia ali uma medida impositiva, né, do Estado que, em caso de suspeita de morte violenta, tem que levar o IML. Isso é o Estado que determina, né, a partir de um decreto, uma lei, enfim. Então, isso também eu articulei com eles, fazendo uso da própria Antígona, né, trazendo
agora, a partir desse decreto do Estado, né, de que, olha, nesse caso, o corpo pertence a quem? À família ou ao Estado, né? E nesse sentido, eles entenderam bastante a partir dessa perspectiva na obra de Sófocles, né, de Antígona. Exatamente. Então, Que é o poder... desse uso que você fez no júri, porque o júri é um local dos pares, né, das pessoas, onde você